Hola, muy buenas. Vamos a seguir hoy con nuestras clases sobre repaso, o sea, que vamos a ver nuevamente, con un poco más de detalles, pero nuevamente cuestiones que ya hemos trabajado en las unidades anteriores. Pues bien, el tema de hoy es el modo indicativo y el subjuntivo. Primera cosa que debemos acordarnos es que esto es um modo e não um tempo. Então, quer dizer que isso não quer dizer se é passado, se é presente, se é futuro. Isso quer dizer que é um modo, tá? Então, todos esses tempos verbais vão ter seu modo indicativo ou subjuntivo. O modo indicativo é um modo que se usa mais para falar de hechos reales, ou seja, quando hablamos de coisas mais concretas, ¿vale? Y el modo subjuntivo es entonces su principal contraste. El modo subjuntivo se utiliza con valores diferentes en diferentes idiomas. En español se suele utilizar en afirmaciones que hablan de hipótesis, que son inciertas, que hablan de deseos, o sea, son más caracterizados por algo de irreal, ao contrário do rasgo real do indicativo. Então, se nós temos o modo indicativo com um traço principal, que é o da realidade, ele está mais próximo de coisas concretas, nós temos o subjuntivo como seu principal contraste, ou seja, sua principal característica é que ele está mais próximo do irreal. Ele sempre vai dizer respeito a hipótese, a desejos, a coisas incertas, não tão concretas, ok? Então, nós temos esses dois modos. Então, todos os tempos verbais acabam tendo aí esses modos. Mas, Thaís, quando é que uma coisa é real, uma coisa parece que não é real? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas formas de usar esses modos. Primeiro, o indicativo. Entonces, cuando intentamos hablar de una verdad, entonces cuando yo digo, María se alegra, me dá a entender que, olha, realmente, de fato, a Maria se alegra, ok? Então, aqui, al tratar de una verdad. Después de verbos de discurso y pensamiento en su forma afirmativa, creo que Maria se alegra. Então, quando eu quero dizer assim, olha, eu acho que ela se alegra, ou seja, eu estou falando um verbo de pensamento, que é o verbo creer, né? O verbo pensar, eu penso, o verbo parecer, me parece, são verbos de discurso e de pensamento. Então, depois deles, quando eu digo que eu afirmo que eu acho que sim, que eu penso que sim, me parece que sim, eu vou utilizar o modo indicativo, tá? Porque aí eu também estou falando de algo mais concreto, que realmente me parece isso. Tranquilo? Pois bem, dos usos aqui já. Después de cuando, mientras, hasta que, tan pronto como, se esta acción se produce com regularidade. Então, se eu tenho essas palavras e eu quero falar de uma ação que vai se produzir com certa regularidade, eu vou usar também um tempo no modo indicativo. Esperei hasta que viniste. Eu esperei até que você veio. Ok? Tá no passado, mas como eu disse, o modo indicativo não diz respeito aos tempos, e sim a outras coisas. Estou muito a gusto quando hablo contigo. Então, assim, quando hablo contigo. Aqui eu tô muito à vontade quando eu falo com você. Tranquilo? Então, nessa situação onde há essas palavras e eu falo de uma situação que é regular, que é um hábito, então, ok? Eu utilizo o modo indicativo. Quando alguém em concreto com umas características dadas. Por exemplo, busco uma pessoa que habla espanhol. Essa frase aqui não quer dizer que eu estou procurando qualquer pessoa que fale espanhol. Ela quer dizer que eu estou procurando uma persona específica. Ou seja, alguém me falou, olha, vai ali naquela escola que tem uma mulher que fala espanhol. Aí eu chego lá e falo,
Busco a mulher que habla espanhol. Então é verdade que ela fala, é real que ela fala, é concreto. Eu estou procurando essa pessoa com essa característica específica. Ok? Bueno, perfeito. Después tenemos aquí algunos usos del modo subjuntivo. Después de ciertas palabras que indican deseo, esperanza, duda o sentimiento. Entonces, deseo, esperança, duda ou sentimento. Ou seja, coisas que não vão ser tão concretas. Por exemplo, ojalá Maria se alegre. Esse ojalá é como se fosse o nosso tomara. Embora exista também, né, a palavra oxalá, é mais difícil em algumas regiões você encontrar pessoas falando assim. Elas usam bastante o tomara. Então, tanto faz, tá? Tomara que ela se alegre. Em português, nós usamos o subjuntivo também, tá? Então, ojalá Maria se alegre. Aqui são palavras de esperança, né? Quero que Maria se alegre. Aqui também eu tenho um verbo de desejo, que é o verbo querer. Então, como são desejos e coisas que eu espero, são coisas que não são concretas, não é verdade? Quando eu digo ali, Maria se alegra, é algo que realmente acontece. Eu sei que ela está se alegrando, ela está feliz. Quando eu digo, ojalá Maria se alegre, não é concreto. Ou seja, eu espero que sim, mas pode ser que não, tá? Depois de verbos de discurso e pensamento em sua forma negativa. Então, nós já vimos que esses verbos de discurso e pensamento podem ser crer, pensar, parecer. Na forma negativa, a gente vai utilizar o subjuntivo. Então, quando eu falo que eu acho algo, acaba sendo mais concreto do que quando eu digo não acho. Então, eu diria assim, eu acho que eu vou. Eu não acho que eu vá. Em português, também nós usamos isso. Então, não creio que Maria se alegre. Ok? Tranquilo? Bueno, temos aqui... Después de estas palabras, que já reconhecemos aí, não é? Quando, mientras, hasta que, tan pronto como, se la acción aún no ha tenido lugar. Então, se depois dessas palavras nós falamos de uma ação que ainda não aconteceu, eu uso o modo subjuntivo. Esperaré hasta que hayas venido. Quando elas aconteceram, algo concreto, eu disse, esperei hasta que viniste. Eu esperei até que você viesse. Até que você veio, perdão. E aqui esperarei hasta que hayas venido. Ou seja, você ainda não veio, eu não sei se vai vir, então não é algo concreto, mas eu esperarei até que você venha, ok? Até que você tenha vindo. Personas sin especificar con unas características especiales. Busco a uma persona que hable espanhol. Quando eu usei no modo indicativo, eu falei que eu sabia que aquela pessoa habla espanhol, ¿vale? Aquí yo no sé, yo busco cualquier persona, entonces no es una persona específica, aquí es cualquiera, ou seja, qualquer um. Eu procuro qualquer um que fale espanhol, ok? ¿Sí? Perfecto, chicos. Tenemos aquí entonces otros usos como imperativo en su forma afirmativa. Nós já vimos que existe uma conjugação específica para o modo imperativo, mas nós vimos também que em algumas pessoas, como terceira do singular e do plural, ou seja, el, ella, ellos, ellas, nós vamos usar simplesmente a forma subjuntiva no presente para dar ordens, né? Enquanto tu, usted, tem sua forma ali conjugada bonitinha, diferente, com as terceiras pessoas não, nós vamos simplesmente pegar o subjuntivo. Nós já trabalhamos isso no nível intermediário, tá? Tem uma aula específica sobre isso, sobre os imperativos. Então, juegue ou juegue na la loteria, no juegues com fuego, ok? Na forma negativa, em todas as pessoas, nós lembramos que nós usamos o modo subjuntivo. Então, o imperativo afirmativo tem uma conjugação específica em algumas pessoas, exceto terceira do singular e do plural, que aí eu vou usar um modo subjuntivo do presente.
quando eu digo para alguém não fazer algo, quando eu falo de um imperativo negativo, não existe uma conjugação específica, simplesmente coloco um no e a forma no subjuntivo, ok? Em expressões concretas, então tem algumas expressões aí que existem que nós temos a forma no subjuntivo. Cueste lo que cueste. Em português é o custe o que custar, tá? Como tu quieras, como você quiser. Lo que tu decidas, o que você decidir. Então, aqui nessas expressões eu acabo utilizando, são expressões específicas que me pedem o uso desse subjuntivo. E depois, traz certas expressões. Então, nós vamos ter algumas listas ali, né? Vamos ter algumas expressões que nós vamos ter que utilizar o subjuntivo. Llama antes para que no pierdas el tiempo en la sala de espera. Então, existe uma série de expressões que vão exigir que vocês usem subjuntivo. Como em português e em espanhol essa questão é muito próxima, vocês vão acabar meio que por instinto compreendendo quando se usa o subjuntivo ou o indicativo. Embora em alguns momentos isso se distancie do português, seja diferente, na maioria dos casos acaba sendo parecido, então não vai ser tão difícil assim para vocês, ok? Uma coisa interessante é quando pensamos em passar algo del indicativo para o subjuntivo. ¿Por quê? O indicativo tiene muchos más tiempos que el subjuntivo. Então, nós temos muitos mais tempos verbais na forma indicativa do que na subjuntiva. Dessa forma, nós vamos ter uma forma subjuntiva que corresponde a várias indicativas. Mirad, olha aqui, eu tenho exemplos e aqui eu tenho vários tempos verbais. Então, vamos lá. Creo que Maria se alegra, presente indicativo. Creo que Maria vendrá hoy. Então, aqui eu vou passar pro subjuntivo, não é? Então, eu vou ler, no creo que Maria se alegre. Tem a sua forma aqui. O futuro, simple. Creo que Maria vendrá hoy. Não tem um futuro específico no subjuntivo, então eu sigo utilizando aqui o presente, ok? Então, no creo que Maria venga hoy. Aqui eu tive dois tempos, presente indicativo, futuro simple. Aqui eu só tive um, tá tudo no presente do subjuntivo, porque eu não tenho um futuro subjuntivo para corresponder a esse, ok? Tá separadinho aqui, tem as divisões corretas. Outra coisa aqui, para outros três tempos do indicativo, vai servir o imperfeito de subjuntivo. Então, o correspondente ao indefinido ou aquele pretérito simple, creo que Maria chegou ayer, vai ser o llegara, que é esse imperfeito do subjuntivo. Então, o correspondente do chegou na forma subjuntiva é o chegasse, tá? Em português. Então, vamos lá. Creo que Maria chegou ayer. Então, aqui eu uso o imperfeito. Creo que Maria llegara ayer. Creo que Maria sempre chegava pontual. Aqui eu tenho o modo pretérito imperfeito indicativo. Então, eu acredito que ela chegava pontualmente. Também não tem uma outra forma, eu uso esse imperfeito, chegasse, tá? Então, no creo que Maria sempre chegara pontual. Depois aqui eu tenho um condicional simple. Pensei que Maria chegaria hoje. Eu achei que ela chegaria hoje. Também para esse condicional eu uso esse llegara, o chegasse. Não pensei que Maria chegara hoje. Não achei que a Maria chegasse hoje. Aqui outras duas formas que correspondem a esse pretérito perfeito subjuntivo, que é o haya acabado, tenha acabado, vai ser o pretérito perfeito composto, que vai ser o indicativo ali normal. Creo que Maria já ha acabado e no creo que Maria já haya acabado. Creo que Maria habrá acabado a las 10, que é um futuro composto, que eu também vou usar esse mesmo tempo. No creo que Maria haya acabado a las 10. E por último, então, nós temos aqui o pluscuam perfeito
em subjuntivo, que é hubiera llegado, hubiera hecho, hubiera, sempre usando o verbo haber dessa forma, que vai corresponder a dois tempos do modo indicativo. O pluscuamperfecto, creí que Maria já havia chegado, então eu transformo no creí que Maria já hubiera llegado, e creo que Maria habría venido a las 10 para no creo que Maria hubiera llegado a las 10. Então, essa tabela aqui vai colocar quais tempos no modo subjuntivo correspondem aos tempos no modo indicativo. Não se preocupem com esses tempos aqui todos, porque nós vamos fazer nas duas próximas aulas uma revisão rapidinho, o que é cada um desses tempos. Nós não vamos ficar muito em cima disso, porque nós já trabalhamos aí no nível intermediário, nós já trabalhamos uma retomada de todos os passados que havíamos visto. Portanto, vai ser uma revisão mesmo, algo mais rápido, mas vai ser importante para vocês entenderem cada um desses tempos aqui. Nós vamos começar com esses tempos do indicativo, ¿tá bem? Bueno, entonces es esto, nos vemos la clase que viene para hablar de los tiempos en modo indicativo. Hasta luego, chicos.